Saúdo a todos com o Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vim por meio desta esclarecer uma dúvida, a questão de adoração ao Senhor. Nós vemos que nos últimos tempos tem surgido várias igrejas, os homens falsos, também tem surgido homens verdadeiros. No entanto, assim também como igrejas verdadeiras, como igrejas falsas. E no ponto de adoração, nós vemos que existe um grupo da igreja que faz parte da Adventista Sétimo Dia. Eu tive o privilégio de ter uma interação com um dos tais quando eu estava em deslocação a um certo ponto e me encontrei com alguém. E foi um dia, domingo, em que nós, assembleanos, temos se reunido e várias igrejas também têm se reunido para cultuar ao Senhor. E lá me ficou uma questão a partir dele. Ele abriu alguns livros querendo se defender a questão de guardar o sábado, ser o sábado o ideal para a adoração. Mas, no entanto, ele se baseava no Antigo Testamento, sim, correto. No Antigo Testamento, eu concordo que Deus, quando fez a terra, descansou no sétimo dia, que significa dizer, no sétimo dia, ninguém, nem o servo, nem a mulher, nem ninguém poderia executar qualquer coisa. Então, se nós vemos no nosso dia atual, se os adventistas dizem que nós temos que guardar o sábado, se nós voltarmos para o Antigo Testamento, o sábado não tinha que se fazer nada. Nem a mulher, nem a serva, nem o servo, nem trabalho, nem nada. A pessoa tinha que prestar o culto ao Senhor, desde manhã até o final do dia. Não é só no período em que eles estabeleceram agora para os seus horários de culto, que significa que não tem que se fazer nada. Mas nós vamos conseguir enxergar os adventistas agora, nessa atualidade, no próprio dia do sábado, eles fazendo as suas atividades, mas depois vão ao culto, trabalhando naquele dia, que significa não estão aí de acordo com aquilo que é a lei que eles defendem, não estão aí de acordo daquilo que são a doutrina que eles defendem. Mas eu quero deixar um ponto muito importante, a questão de adoração. A questão da adoração nós podemos ter a resposta em João 4. Quando Jesus teve encontro com a mulher samaritana, naquele local que eles dialogaram. A mulher samaritana, ela ia num local que tinha a possibilidade para poder catar água. Mas ela ia num horário que as outras não iam. Que significa o local que se tirava água era cheio, as pessoas chegavam lá muito cheio. E além disso, ela era considerada como uma mulher que tinha vários homens. Então, quando chegasse naquele local, ela se apercebia que as outras falavam mal dela. Por isso que ela escolheu um horário dela para poder já catar água, onde não encontraria ninguém. Então, no entanto, naquele horário que ela foi, ela se encontrou com Jesus Cristo. Jesus Cristo sabe o melhor dia, o melhor horário para nos encontrar. Enquanto nós se escondermos de certas coisas, certas pessoas, nós não podemos se esconder de Cristo. Então, naquele diálogo tão importante, naquele diálogo tão poderoso, Jesus responde a questão de adoração. Porque a mulher samaritana pensava que era no monte, pensava que era naquele local onde o pai Jacó tinha aberto aquele poço, pensava que em outros lugares. Mas Jesus disse: vós adorais coisas que vós adorais a Deus que vocês não sabem, mas nós adoramos algo que nós conhecemos. Jesus dizendo, que significa dizer que a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais primeiro. Ponto tão importante nesta questão, neste versículo, nesta palavra, é quem é adorador, primeiro tem que ser filho. E para você ser filho, tem que aceitar a Cristo. Amém? Tem que aceitar Cristo como o suficiente Salvador da sua vida. Se não aceita Cristo, ainda você está a viver na antiguidade, onde você está a viver na lei antiga. Então é importante primeiro ser filho
Depois de ser filho, aí você será um adorador em espírito. Em espírito por quê? Porque a palavra diz, como nós sabemos que nós somos filhos de Deus? Como nós sabemos que nós temos a salvação? Através do Espírito de Deus e o nosso espírito testificam que nós somos servos, somos filhos de Deus. Amém? Então, em verdade, é através da sua palavra, porque o Espírito é verdadeiro, a palavra é verdadeira e Jesus é verdadeiro. Então, tudo isso compõe uma verdade, compõe uma adoração. Se nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós não temos momento, dias, horas exatas para adorar. Assim como nós não sabemos dia nem a hora em que Jesus vem, precisamos adorar em espírito e em verdade, dia após dia. Precisamos reverenciar, precisamos se preparar para aquele grande dia. Amém? Então, essa é a pequena resposta, essa resposta que eu queria pelo menos fazer ficar aí, meus irmãos que estão assistindo a este vídeo, tenham essa concepção. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau.